que eu falo, entendeu? Eu até pausei porque eu ia entrar nesses dois tópicos. Um negócio que você até falou que é interessante também, que é sobre como que eu faço discípulos. Que é até um dos tópicos que eu ia abordar agora pra gente... Porque eu não sei, deve ter dado o quê? Uma meia hora já, né? E aí eu ia entrar justamente nesse ponto agora. Dessa questão do relacionamento e também como você faz discípulo. Então aí ia entrar a questão da evangelização, da pregação... Acho que uma eu questão acho que ele abordou... Um outro ponto. Se você é um discípulo que se relaciona com o mestre, e aí era isso foi uma das coisas que eu falei ali, só que eu não concluí o pensamento porque eu queria encerrar com isso, né? Que era se você é um discípulo e se relaciona com o seu mestre, a partir do momento que você faz outro discípulo para você instruí-lo, você se colocar ao lado. Então, discipular é você se colocar ao lado desse outro discípulo para poder caminhar junto com ele. Não é só, vou fazer as 10 lições da classe e acabou. Sim. Que é, infelizmente, as nossas igrejas faz. Sim. Tipo assim, eu fiz ali... Mas ensinar ele a como caminhar com o mestre para que ele também saiba ensinar o próximo. Exatamente. Isso aí é dois top. Então vocês lembram, né? Não, já esqueci já. Não. É sobre o relacionamento e depois como fazer Aham. discípulo, né? E aí entrar nesse tópico do relacionamento. Né? Quando a gente falar disso, vai ser aquilo que é o natural mesmo, né? Vida de oração. Leitura bíblica. Sabe por quê? Leitura bíblica. É porque, tipo assim, tem Então, coisa tão isso básica isso aí que a já é gente... o básico, né? Só que é uma Mas coisa às que a vezes gente o não pessoal não dá atenção para isso. É Né? coisa... só que Você, eu, por exemplo, você nessa... precisa trazer uma profundidade, mas eu concordo com você também precisa trazer aquilo que é prático. Não pode haver o divórcio das duas coisas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Você está no Papo Fundamentado. E o tema de hoje, que a gente vai falar nesse Papo Fundamentado, depois de um bom tempo, é sobre discipulado. Eu quero pedir aí para se apresentarem, né? Quem são vocês? E aí, pessoal, sou o pastor Leandro Santos, estou pastoreando a Igreja Batista do Calvário, aqui na cidade de Uberaba. E estamos aí para poder falar sobre esse tema muito importante, que é o tema do discipulado. Fala pessoal, sou o Lucas, sou membro lá da Igreja Batista Regular do Calvário e topei esse desafio aí pra gente bater um papo aqui. Videomaker, calma aí. Videomaker, editor de vídeo. Isso. Ex-fotógrafo. De algum conteúdo aí, Lucas. Músico. Então eu preciso falar minhas credenciais também, o seminário que eu me formei. Não, calma aí, calma aí. É seminário online a gente nem conta. Tá certo. Só foi um ano online, viu? Só pra ficar sabendo. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa responder e pensar é sobre o que é discipulado. Pode começar, professor. Eu começo. Então, o que é discipulado? Eu acho que a gente pode começar falando o que não é discipulado. Pode ser assim? Pode. Eu entendo que, a partir de várias leituras que eu realizei, de livros que trabalham esse tema do discipulado, a compreensão que eu tive foi de que discipulado, primeiramente, não diz respeito a uma sala, né, de novos membros. Sim. Em que você ensina 13 lições sobre o que é fé, batismo, e aí depois que você termina essa lição, pronto, você se tornou um discípulo de Jesus, né? Como se um discípulo de Cristo surgisse assim um passo de mágica, né? Só você ensinando ali 13 lições sobre a antropologia, a bibliologia e assim sucessivamente. Discipulado também não é um método de crescimento exponencial de igreja. A gente percebe que tem muitas igrejas contemporâneas, né, que infelizmente tem essa percepção de que discipulado é uma espécie de tática ou estratégia de você ganhar mais membros. Então isso definitivamente não é discipulado. Perfeito? Agora, o que é discipulado? Discipulado, quando a gente olha para a Escritura, é essencialmente imitação de Cristo. Eu resumiria discipulado nessa frase, né? Imitar a Cristo. Exato. Exatamente, então é isso. E é muito interessante essa compreensão que ele trouxe, né? Porque geralmente a gente se limita com o discipulado a justamente isso, a conduzir pessoas a Cristo ou ajudar novos convertidos. Mas a partir do momento que você realmente compreende o que é discipulado, a sua vida cristã, ela muda, porque você enxerga de uma maneira mais profunda as coisas, né? Sim. A sua visão, ela amplia muito. Sim. Mais, né? Você não fica limitado a ver discipulado apenas como estratégia, né? E nem discipulado aí como simplesmente uma sala. O discipulado agora, ele sai da sala, ele sai do papel, né? Que seria uma estratégia, para poder assumir, de fato, a vida do indivíduo, a vida do cristão, né? Então, discipulado é vida, vida cristã. Exatamente, né? Eu creio que, como vocês bem falaram, eu acho que o problema maior e a maior dificuldade que muitas vezes a gente tem de entender o discipulado é justamente porque a gente já criou essa ideia de que o discipulado é uma sala bíblica, né? E muitas vezes, pelo menos na minha visão, não sei se vocês vão concordar com isso, mas isso é uma visão, obviamente, muito simplista, né, do que é discipulado, mas traz, às vezes, até sobre a igreja, uma concepção errada sobre o tema, mas principalmente no dia a dia. Isso é verdade. Então, você acaba resumindo o discipulado só com, vou fazer ali 10, 15 lições, terminou aquilo ali, acabou o meu período de discipulado, pronto, eu já me tornei membro de uma igreja, não preciso de mais nada. Isso. E acaba que isso é muito prejudicial para a igreja, porque as pessoas acabam,
então a partir daqui eu posso viver de qualquer forma. Né? Exatamente. Não importa o que eu vou fazer, eu já fiz a lição e já sou um discípulo. Sim. Exatamente. Ou seja, você cria discípulos artificiais. Né? Você não cria um discipulado sólido, né? Um discipulado concreto, mas você cria pessoas que acham que são discípulos de Jesus, mas que não são de fato, porque não compreendeu o que de fato é discipulado, porque ela acabou reduzindo o discipulado ao que ela aprendeu. Né? Não que o discipulado não tenha o seu aspecto de ensino, Sim. tem o seu aspecto de ensino, mas essencialmente o discipulado tem a ver com você fazer alguma coisa e não necessariamente só aprender alguma coisa. Né? É por isso que você vê também muitas igrejas lotadas de membros, né? Tanto que hoje a moda é você ser evangélico, mas aí você sempre vai ter um amigo que se diz evangélico, aí você olha a vida do camarada. O cara é tudo, menos um discípulo de Cristo. Né? Então realmente é bem isso que vocês estão falando. Eu acho que esses fenômenos assim das grandes, mega igrejas, né, acabou trazendo uma visão ainda muito mais distorcida sobre o discipulado do que aquela primeira visão, que é você fez as lições, você terminou um discipulado. Sim. E eu acho que agora já caiu em um outro extremo, em um outro perigo, que é você achar que porque você faz parte de uma grande igreja dessa, você já de alguma forma já está credenciado. Está credenciado, bom, agora pronto, eu sou um discípulo. Não, mas também tem outra questão, por exemplo, quando você tem essa visão, as igrejas têm essa visão, você cria também crentes com uma vida cristã medíocre, né? Exatamente. Muitas vezes ele pode até ser genuinamente um cristão, verdadeiramente arrependido, mas uma vida cristã extremamente medíocre e irrelevante. E resgatando um ponto aqui que você tocou, que é a questão da duração do discipulado, eu me lembro agora de uma passagem, né, muito interessante lá em Atos. Jesus ele passou 3 anos discipulando, né, o colégio apostólico. Aí quando chega lá em Atos, Jesus aparece ressurreto para eles e Pedro faz uma pergunta brilhante, né? Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quando restaurarás o reino de Israel? Né? É interessante porque Jesus passou os 3 anos ensinando isso. Ou seja, mesmo após a sua morte, eles ainda não estavam totalmente prontos, né? Eles ainda precisavam continuar o discipulado. Então, quanto tempo dura o discipulado? A vida. A vida inteira você será um discípulo, né? Então, não tem uma data de término aí do discipulado. Você falando isso aí, eu lembrei de algo que o Jonas trata no livro dele, né, do curso do discipulado. As multidões que acompanhavam Jesus. Eram, sei lá, 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, mas quantas de fato eram discípulos de Cristo ali, né? E é interessante que o Jonas, ele trabalhando nesse livro, ele fala sobre o anonimato, né? Que boa parte da multidão era uma espécie, era como se fosse um quadro cinzento, com vários rostos borrados, que você não sabe o nome, não tem expressão, né? Sim. Porque são apenas pessoas que estão seguindo Jesus por aquilo que Jesus tinha para fornecer para elas, né? Enquanto que o discípulo segue Jesus pela pessoa de Jesus. Ele faz um compromisso com o ensino de Jesus e com a pessoa de Jesus, não com aquilo que Jesus pode dar. O compromisso de boa parte da multidão era com aquilo que Jesus poderia fornecer, né? Agora não é diferente hoje. E que não é muito diferente hoje. Esse fenômeno ainda continua presente aí nas igrejas contemporâneas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito vívido para mim essa ideia, porque conversando com uma pessoa de uma dessas grandes igrejas, né, você percebe que não tem, primeiro, profundidade nenhuma na escritura. A única coisa que a pessoa sabe ou tem algum tipo de conhecimento é naquele tipo de mensagem triunfalista. Prosperidade, né? Prosperidade, dinheiro, finanças. Sempre tem aquela mensagem, não, você precisa criar uma rede de... É aquela mensagem coach, né? De network. Então, você acaba transformando a igreja numa grande empresa, onde você segue um monte de processo, e a partir daquilo ali, pronto, eu me tornei um discípulo e acabou, né? Recebi meu diploma de discípulo. Não, algumas até emitem diploma de fato. Verdade, não preciso de mais nada, né? Sim, Tenho meu exato. diploma de discípulo. Mas eu creio que um dos pontos muito importantes aí dentro da questão do discipulado é sobre a questão do relacionamento. Sim. Que é o que se perde muito nessas grandes igrejas. E é uma parte fundamental de como um discípulo também é forjado. Sim. Porque se você pensa nessas grandes igrejas, você vê o fenômeno de que talvez você não conheça nem 1/3, 1/5 daquelas pessoas que estão ali. Isso acaba criando um problema que você tem discípulos vivendo de forma, entre aspas, né, discípulos vivendo de forma isolada. Sim. E aí você não tem o caráter sendo forjado de maneira que você pense na igreja como uma unidade, mas cada indivíduo dentro da sua particularidade. Aquela coisa de um suportando um o outro. suporta o outro, e na verdade isso vai totalmente contra o que a gente vê até, por exemplo, no começo da igreja, né? Onde eles estavam juntos, tinham tudo em comum, Exatamente. compartilhavam ali, observavam a doutrina, comunhão, partir do pão, oração, e ao mesmo tempo ia fazendo outros discípulos. Exatamente. Agora,
tocando nesse ponto, né, que você está abordando aqui, apresentando, quando a gente pensa na palavra discipulado, ela como a palavra manga, ela tem um duplo sentido, né? Porque quando você fala manga, você pode falar manga da camisa ou a manga fruta. Exato. Discipulado, ela também tem esse duplo entendimento, duplo sentido, duplo significado. Tem um discipulado que é o ato de seguir a Jesus. Que aí Eu vi o João falando você, aqui. né? Exatamente, o ato de seguir a Jesus. E o outro aspecto é o ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus, né? Então, o discipulado ele tem essas duas perspectivas. E só que você não pode desassociar essas duas coisas. O problema hoje é que eles desassociam. E aí é onde que cria esse isolamento. Aí também a gente tem um movimento hoje, né, muito influente, que é o movimento desigrejado, que também acaba gerando essa ideia individual, né, de serviço a Deus, em que você é discípulo na sua casa, né? Você não é discípulo no colégio de discípulos, né? Você é discípulo em casa. Então, acho que esses dois pontos são importantes. Compreender que discipulado é tanto o ato de seguir a Jesus, mas também é o ato de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, né? Porque você vai forjar outra pessoa, você vai ter um caráter forjado quando você tem uma referência, né? Quando você tem alguém que está te aconselhando, alguém que está te instruindo. Então, a gente tem um problema quando você só enxerga o discipulado de uma forma, como o ato de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, e você tem um problema também quando você enxerga como uma forma de você só seguir a Jesus e você não ajuda outras pessoas a seguir a Jesus. Só queria resgatar um ponto que o pastor Diego falou, quando ele fala dessa pessoa que ele conversou, né, com essas ideias e tal. Eu estava no meu trabalho, ouvi um cara conversando com um vendedor lá, e aí ele estava dizendo que, na minha igreja a gente fala muito sobre prosperidade, as pessoas interpretam a gente mal, mas prosperidade pra gente é estar com saúde, estar com a família feliz e tal. Enfim, e Paulo, né, que tanto que ele sofreu, os apóstolos tanto que ele sofreu, eles não tiveram prosperidade nenhuma, né? Então você vê uma visão deturpada, né, do que é realmente o evangelho em si, o discipulado e tal. E acaba criando uma visão de que se essas coisas não acontecem com você é porque tem algum problema. Pouca fé. Pouca fé, ou até mesmo, talvez você não seja um discípulo. Exatamente, talvez você não seja um discípulo. E assim, o livro do Jonas, né, eu acho interessante porque ele trabalha o discipulado de uma forma bem técnica, né? E ele utiliza-se da passagem de Lucas capítulo 15, em que ele apresenta as demandas do discipulado. E eu achei interessante que ele mostra o quanto o discipulado é radical na nossa vida. Né? O discipulado que a gente tem hoje é um discipulado, como o pastor Diego mencionou, que gera discípulos artificiais, mas o discipulado com Cristo não, ele gera discípulos radicais. Então, você tem ali Jonas apresentando 3 demandas. Né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. A primeira demanda é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, a primeira coisa é você colocar Deus acima de todos os seus amores, ele ser o seu amor primário na vida. Segunda demanda é você tomar sua cruz e seguir após ele, ou seja, você encarar o sofrimento por ser discípulo dele. E a terceira seria o desapego. Você pode ter as coisas desse mundo, mas você não pode viver apegado às coisas desse mundo, porque o seu lar não é aqui. Então Jesus apresenta essas 3 demandas, porque ele tem uma multidão seguindo ele, né? E essa multidão está lá eufórica. Aí Jesus olha para essa multidão e ele percebe que boa parte dali está meio equivocada. Eles estão me seguindo pelo que eu estou fazendo. Então, peraí, deixa eu resolver essa situação. Aí ele apresenta o custo do discipulado. Olha, você está disposto a me colocar como o seu principal amor? Você está disposto a sofrer por mim? Você está disposto a desapegar? O texto diz que boa parte dessa multidão decide abandoná-lo. Né? Quem que chega nele para poder dizer, né, para querer continuar o discipulado? São os discípulos. Né? Então, só discípulo realmente quer assumir o custo do discipulado. Eu acho que um dos problemas da nossa era é o discipulado de hoje não tem custo. Essa é a verdade, não tem custo. E aí, quando a gente chega num momento onde é colocado em xeque essa questão, né? É como Jesus falou para as multidões, né? Vocês estão aqui só porque eu faço, eu dou comida, multiplico peixe, dou peixe, dou pão. E hoje a galera vai atrás de dinheiro, né? Da prosperidade. E aí quando ele chega de fato com um discurso mais duro, que as multidões saem, ele pergunta para mim, cara, esse texto aí é fantástico. Chega para os discípulos e fala, vocês querem também? Nossa, faz essa proposta para eles. Vocês querem também? E aí a resposta deles para mim é maravilhosa, né? Para onde iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, o discípulo verdadeiro, ele entende isso. Ele entende isso. Coisa. Ele está disposto a assumir o custo. Ele está disposto a assumir o custo e ele está disposto, num segundo momento, a ensinar outros também a estarem aptos, né, para poder suportar isso. Isso que você falou, eu lembrei o que o Bonhoeffer fala no livro dele, né, que quem crê é obediente e só quem é obediente é que crê. Então é basicamente isso que você falou, que vai pagar o preço e vai seguir o custo atrás do custo do discipulado mesmo. Sim. Tem uma coisa que o Bonhoeffer ele bate, né, bastante no livro dele, Discipulado, que é um clássico. Né? Todo cristão tem que ler esse livro.
Se você não leu, você está perdendo, você precisa ler. E ele fala sobre a graça barata, que eu acho que é justamente, né, aquilo que tem gerado, que é o elemento, é o fator principal, né, que é uma graça que não exige nada, não cobra nada, é um discipulado sem confissão, é um discipulado sem disciplina, certo? É um discipulado sem cobrança. Então eu acho que a gente está vivendo muito aquilo que o Bonhoeffer viveu no seu tempo, né? E que eu acho que todas as eras têm, que é essa graça barata. Sim, sim. Que é a falta realmente de uma radicalidade. E quando a gente fala sobre ser radical, não é uma ideia legalista, não é isso, mas ser radical de realmente encarar a realidade do que é seguir a Jesus. Sim. Né? Você fez a menção de algo aí, que eu acho que infelizmente é uma coisa que, embora muitas vezes a gente olhe para as nossas igrejas e pense que não é um problema real, mas que é que você falou de 3 coisas aí, né? A última, para mim, é a fundamental. Quando você, de alguma forma, tenta confrontar para arrependimento, para mudança, a pessoa pula fora. Aí você vê se a pessoa é discípulo ou não é. Quem é você para me julgar? Exatamente. Né? Nossa, quantas vezes a gente não ouve isso, né? Sim. Não julgueis, a turma do não julgueis, né? Não julgueis. Rapaz, isso eu acho que para mim é um prejuízo muito grande que a gente tem na preparação de pessoas até em se tornarem discípulos. Sim, exatamente. Porque você acaba... Ninguém quer mais que ser confrontado pelo seu próprio pecado. Ninguém quer sofrer a disciplina. Pastor, mas eu vejo que até membros antigos de igreja têm essa dificuldade, né? Sim. E até essa questão do desapego também para membros antigos é muito difícil. Então o camarada ele vai colocar a família dele na frente das coisas de Deus, na frente do próprio Deus mesmo. A gente vê isso nas igrejas. Então eu acho que é um problema tanto de pessoas que ali sentem uma certa simpatia pelo evangelho e aceitam você evangelizar elas, e de pessoas que já estão há muito tempo na igreja. Vai confrontar um membro antigo de igreja porque ele está faltando muito no culto, porque ele deveria estar ali. Você vai encontrar um grande problema. Vocês dois são pastores, vocês sabem muito bem disso. Né? Não, exatamente. Você passa por alguma coisa? Imagina. Você passa por alguma coisa aí? Não, passa não. Posso mencionar algo assim que eu acho que vale a pena a gente refletir aqui, que é o seguinte. O que eu percebo vamos colocar assim, discípulos de hoje, é que eles acham assim, bom, eu faço um esforço para não mentir, eu faço um esforço para poder ir na igreja certinho, eu faço um esforço para cumprir meu horário, cumprir minhas promessas, certo? Ele se preocupa muito com a ética, se preocupa muito com a moralidade. E aí ele interpreta que a moralidade, a ética, é a base do discipulado. Sim, né? sim. De modo que ele acha que seguir a Jesus, então, é basicamente ser moral. Então, bom, já que Jesus não mentiu, então eu preciso imitá-lo e também não mentir, certo? Já que Jesus ele fez promessas e cumpriu, então preciso também ser como Jesus. Acontece que você deve imitar Jesus, né, pela ética e pela moral, sim, óbvio, né? Você não vai ser um cara imoral, Jesus foi moral, você também tem que ser. Só que imitar a Jesus não é imitar Jesus necessariamente na questão ética e moral, mas é imitar Jesus nos seus atos sacrificiais, que é o que o Jonas vai falar no livro dele, né? Imitar Jesus nos seus atos sacrificiais. E o que são os atos sacrificiais? São aquelas demandas que ele apresentou. Então, acho que boa parte do problema é isso. Eles estão transformando a ética como o elemento de imitação. Tipo um termômetro, né? Exatamente. Então, assim, eles não conseguem compreender que você pode não estar mentindo e ainda assim não estar sendo bom discípulo. Porque você pode estar colocando sua família acima de Jesus. Mas você não está mentindo, você não está roubando, certo? Então, ou seja, eles não fazem uma imitação completa. Uma imitação na ética, mas também uma imitação na vida. Né? Eu gosto muito de um termo que o Leandro Carnal utiliza. Não sei se vocês... Sim, eu já acompanho ele. Só que faz muito tempo, né? Mas ele fala sobre a fé customizada. A customização da fé. Ou seja, você crê no que você quer. Sim. Você não crê no que a sua igreja defende. Sim. Né? Nas doutrinas que a sua igreja defende. Você crê naquilo que você quer. Então, se a minha igreja defende X, Y, Z, beleza. Se eu não concordo com algum deles, eu vou customizar. A fé é minha. Você cria uma imagem, a sua própria imagem de Deus. Personalização da sua fé. Né? Isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso eu não quero. Tem aquilo ali que eu não concordo muito. Não, eu vou fazer uma mescla aqui com outras coisas. Mas é verdade isso aí, porque quando você vai confrontar alguém dentro da igreja, geralmente a pessoa vai te responder assim, eu acho que não é assim. Né? Será que... Eu acho. Quem acha não sabe, né? Exatamente. A base do argumento é eu penso dessa forma. Diz, né? Exatamente. Isso dificulta muito o discipulado.
dificulta demais. Dificulta Sim. demais. Porque aí você chega pra alguém e fala, olha, imitar a Cristo é assim. Mas não, mas eu acho que não é. Aí vai criar sua própria imitação Mas de eu acho Jesus. que é, exatamente, né? exatamente. E não aquela que... Então, a gente poderia dizer então que o fundamento, obviamente, do discipulado são as escrituras. São as escrituras. Não é? E isso é complicado, porque normalmente a gente quer sempre colocar a nossa vontade acima da própria escritura. Sim. E isso é uma obsessão que nós temos de colocar a escritura sempre abaixo das nossas opiniões. E não somente abaixo das nossas opiniões, mas a gente, quando navega pela história, a gente percebe que isso aconteceu de fato. Né? Você pega a Igreja Católica Medieval, por exemplo, colocando no mesmo pé de igualdade a tradição, o magistério, certo? Você também tem, além da Igreja Católica, por exemplo, você tem a Igreja Adventista, que coloca no mesmo pé de igualdade os escritos da Ellen White, né? Você tem a Igreja dos Mormons, né? Colocando o livro dos Mormons também no mesmo pé de igualdade que a Escritura, ou seja, a Escritura parece que nunca é o fundamento das coisas. É sempre a Bíblia e mais alguma coisa para fundamentar. É como se a Bíblia precisasse de um outro documento, um outro livro para poder ajudá-la na sua fundamentação. A própria congregação é assim também, né? Eles acreditam que, basicamente, que a salvação está dentro da igreja. Então, tudo lá é feito por revelação, não tem uma base escriturística e tudo mais. Isso. Um outro fator, né? Não sei, talvez a conversa que vai mudar de rumo, mas é a questão do ato de seguir a Jesus, né? A importância de você forjar caráter. Foi exatamente isso que os apóstolos fizeram. Eles foram aqueles que cumpriram com o ato de seguir a Jesus, mas o que Jesus diz para eles aí em Marcos 16? Olha, vão e façam discípulos. Ou seja, agora que você é um discípulo, agora que você está... Não é que você está credenciado, mas agora você pelo menos é um discípulo consistente, agora você precisa completar a sua segunda missão no discipulado, que é fazer discípulos. Né? E aí entra uma questão importante aqui. Paulo, ele diz na sua carta, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas olham para isso e dizem o seguinte, não, mas Paulo era Paulo. Paulo podia, cara. Não, negativo. Você pode chegar também ao ponto de poder dizer para alguém, olha, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Porque a base da sua imitação não é você mesmo, mas é o próprio Jesus. Sim. Entende? E Paulo tinha esse entendimento também. Então essa frase não está restrita a ele. Você pode chegar num determinado ponto de um discipulado com alguém e dizer, olha, me imite nisso que eu estou fazendo. Entende? Você falando que o próprio Cristo é o exemplo do discipulado, então a própria vida dele mostra que o discipulado é sofrimento. Não vai ser esse cristianismo barato, essa graça barata, né, igual você citou, que a gente tem visto hoje. E tem um jeito certo de seguir. Porque a gente vê lá naquela passagem quando Jesus está falando da ressurreição e aí Pedro vai falar para ele, não sei o que e tal. E Jesus fala para ele assim, arreda de mim, Satanás. Então ali ele está falando que tem um jeito certo para o discipulado, não é do jeito que Pedro queria, ou que eu quero, ou que você quer. Então tem um jeito certo para seguir. E assim, seguindo essa sua linha, assim como você tem a customização da fé, você tem a customização da cruz. Você não carrega a cruz nas medidas que Jesus colocou para você carregar. Você olha para a cruz que Jesus colocou sobre você e fala, Senhor, essas medidas não estão do meu tamanho. Eu quero colocar as medidas que caibam, né, da minha estrutura. Né? Então, eu não quero carregar uma cruz maior do que a que eu suporto. Né? Então, ou seja, você acaba querendo seguir Jesus, né, como você está dizendo, nos seus termos. O jovem rico também, né? Exatamente. O jovem rico quer seguir Jesus nos termos dele. Né? Um ponto interessante aí é sobre as demandas. Né? As demandas que Jesus exigiu foram as demandas que ele também cumpriu. Sim. Então Jesus não pede nada para você que ele não tenha feito anteriormente. Então se ele está pedindo para você lavar pé, antes ele lavou o pé. Se ele está te pedindo para carregar a cruz, antes ele carregou a cruz. Se ele está te pedindo para você amar mais a Deus sobre todas as coisas, é porque ele amou o Pai sobre todas as coisas. Se ele está pedindo para você ser desapegado do mundo, é porque ele foi desapegado do mundo, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Né? Então, aquilo que ele está exigindo de você, ele também fez. Então, você não pode chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu sei que você está me exigindo isso aí, mas o Senhor não fez nada disso, né? Não tem como você chegar. Você pode chegar assim para mim, talvez. Talvez eu te cobre alguma coisa que eu não fiz. Mas não há nada que você... Não, tem algumas que eu posso. O Douglas falou um negócio, cara, que eu acho que é muito bom. Porque, por exemplo, a gente... Parece que o básico, que é o fundamental, que todo discípulo deveria fazer, é o que a gente menos quer fazer. A gente quer o quê? A gente quer ser visto. Sim. Sabe? A gente não quer o básico, viver no básico. Eu acho até interessante,
a gente acha que discípulo já, entre aspas, formado, não precisa do evangelho. Não, eu lembro muito do livro que é um membro de uma igreja saudável. E aí uma das coisas que ele menciona é que o membro de uma igreja saudável é alguém que é saturado do evangelho. Não é assim, tô saturado no sentido de tô cheio do evangelho, não preciso mais. Não, mas é alguém que está tão próximo e tão apegado que aquilo já faz parte dele. E eu acho que isso é uma das questões que a gente peca na hora de ensinar sobre o que é discipulado. Porque a gente pensa assim, bom, o evangelho é para a pessoa se converter, se tornar um discípulo. A partir daqui o evangelho é deixado de lado e a gente vai seguir outras coisas aqui, outros tópicos. Então a gente vai abordar coisas que são mais, sei lá, voltadas pro dia a dia, pro relacionamento e tudo mais. E a gente se esquece que o fundamento é o evangelho. É sempre o evangelho. Sim. Né? Então eu acho que é interessante esse ponto aí. Agora não sei se foi o Jonathan Lima ou foi o Mark Dever que escreveu aquele livrinho Discipulado. Então, nesse livro, ele fala algo que eu acho interessante, né? Ele traz uma figura de que aquele que está discipulando, ele é uma espécie de um influenciador. Sabe? Que é isso? Influencer. Então, ele é aquele camarada que ele está influenciando a vida daquela outra pessoa. Sim. Certo? Caminhando com aquela pessoa, guiando aquela pessoa. Às vezes, aquele irmão lá da igreja, ele está com uma dúvida muito grande acerca de alguns pontos da Bíblia. Você chegar até nele para poder ajudá-lo a compreender aquela passagem que está difícil para ele, isso faz parte do discipulado. Certo? Você dá assistência para aquele irmão que está passando por um período difícil na vida, às vezes perdeu o emprego, ele precisa de uma cesta básica e você ir até a casa dele entregar essa cesta básica, isso faz parte do que é ser discípulo, é discipular. Então, quando a gente olha para o Evangelho ele coloca lá, né, ensinando. Ele começa, né, ele dá a ordem de fazer discípulo, ensinando-os, né, tudo que eu nos ensinei também. Eu entendo que aquele ensino é algo muito mais abrangente, não é somente um ensino teórico, mas também é um ensino prático, né? Então, esse irmão que uma vez você ajudou e exerceu misericórdia, agora ele também vai exercer misericórdia com outro irmão quando ele perceber. Sim. E isso parte daquele ponto que a gente mencionou, do relacionamento com Cristo. Do primeiro discípulo, né, que se relaciona com o mestre e assim deseja segui-lo no seu exemplo, no seu modelo, no amor, na sua justiça. Sim. E ao passo que isso se transfere também para quando você faz outros discípulos e demonstra aquilo que você também recebeu. Isso, exatamente. E olha só que interessante. Eu mesmo já fui alvo disso aí. Eu conheço pessoas que são assim também, que não são misericordiosas, não são generosas. Aí quando você vai olhar a fonte não é necessariamente o pecado só, dela não estar sendo misericordiosa e generosa. É porque não houve uma referência para ela também. Entendeu? Não houve uma referência de uma pessoa que dissesse para ela, isso aqui é misericórdia. Certo? Assim quer ser generoso e tudo mais. Na verdade... Ou nunca recebeu misericórdia. Aí não sabe como exercer também. Na verdade a gente tem, né, pastor, o exemplo de Cristo, o próprio Cristo. Sim. A gente vê naquela passagem de Marcos 8, quando ele está pregando a multidão, a segunda multiplicação dos peixes. O texto fala, e ele teve compaixão da multidão, que estavam ali há 3 dias e tudo mais. Então, assim, a gente tem o exemplo de Cristo, porém a gente não faz. Não, eu concordo com você está certo, sim, nesse ponto. Não, mas eu entendi o que você falou. Na questão de quando a gente fala de nós estarmos no papel, né, de ser aquela referência e tal. Mas isso é verdade mesmo, você tem razão nisso aí, infelizmente. Isso acontece, né? Então, para a gente caminhar já para o nosso encerramento, como que nós poderíamos definir, então, finalmente, né, o que é um discípulo e o que é discipulado? Obediência. Obediência, né? Em uma palavra? Ou em várias palavras. Relacionamento, enfim. Tem que aprender a ser conciso. Olha, É porque a esposa de alguém, não vou falar quem, falou que ele tem que estar em casa cedo. Então... Ixi, já tá dando a hora dele aqui, ó. Falta 15 minutos, pessoal. Não sigam, não imitem esse rapaz, viu? Eu diria que discipulado, primeiramente, é imitar a Jesus. Ponto. Dentro dessa imitação, você vai ter um leque abrangente. Você vai ter, como foi destacado aqui,
o seu relacionamento com Jesus, a forma como Que eu você... acho que é o pontapé inicial. Isso. Que aí eu vejo como sendo as disciplinas espirituais que a gente precisa exercer, e também coloco aí dentro essas demandas que o próprio Senhor Jesus estabeleceu em Lucas capítulo 15, quando ele vai abordar o tema do discipulado. Então eu diria que essas disciplinas espirituais, né, que fazem a manutenção do nosso relacionamento com Deus, aí eu coloco a oração, coloco o jejum, coloco... Jejum? Jejum. Nossa, Pessoal, jejuar vai sumir, coitado. pessoal, não deem atenção. Eu digo novamente, não sigam. Não, mas eu falo de jejum porque... Você já pregou alguma vez sobre jejum? Já. Ah, então já tá Eu preguei sobre jejum. 80% Na verdade, frente preguei semana passada. Ah, então, olha. Preguei semana passada. Mas só. Pessoal, o jejum ainda é válido para o cristão, viu? Mas a gente pode conversar numa outra oportunidade. Então, eu diria que é isso. Você tem o relacionamento horizontal, Vertical. 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 Então, é aquele como... um rapaz que não quer aparecer aqui no vídeo, pessoal, destacou aqui. Esse pensamento vertical, em que envolve as disciplinas espirituais e também as demandas que Jesus cobra do discípulo, né? Que é amá-lo sobre todas as coisas, que é sofrer por Cristo Jesus nessa vida, entendendo que o sofrimento faz parte dela, e viver desapegado desse mundo, renunciando. Você pode ter bens materiais, não há problema nenhum nisso, mas quando você se agarra a essas coisas, fazendo com que eles se tornem seu Deus, você não está sendo um discípulo que está tendo um relacionamento saudável com o seu mestre. E a segunda parte seria o ato de fazer discípulo, né? Que é justamente você caminhar com uma pessoa, você forjar o caráter dela, né? Se ela não sabe orar, ensina ela a orar. Se ela não sabe ler as escrituras ainda da forma correta, ajudá-la a ler Mas as como escrituras. começa esse processo? De você fazer um discípulo? Como inicia o processo? Eu acho que você primeiro sendo um discípulo. Sim. Não tem como. Se você não for um discípulo, primeiramente, você não tem como ajudar outras pessoas a ser. Mas faltou aquilo uma que você coisa, não é que é o primeiro. que Sim. eu quero enfatizar aí, Certo. no início. Como você faz um discípulo? Evangelizando. Pregando o evangelho. Sim, Né? Sem evangelho, É. você não faz discípulo. sim. E é o que... Por que eu estou entrando nisso? Que a gente falou daquele fenômeno das grandes igrejas, né? O que falta é o evangelho. Então você não tem discípulos. Você tem pessoas que foram forjadas numa religião, Boa. mas que não Boa. são verdadeiros discípulos. Boa. Então o fundamental já inicia em você pregar o evangelho, apresentar o evangelho. Né? E obviamente, como calvinistas que somos, cremos na soberania de Deus. Alguns né? diriam que calvinista não consegue fazer discipulado, não, porque não prega o evangelho. É verdade, né? Tem essa falácia aí, né? De que pra que eu vou pregar o evangelho, né? Mas, pastor, eu achei interessante Mas- essa questão que o pastor Leandro falou, esse nosso relacionamento vertical, né, com Deus. O processo inicia aí, porque daí o horizontal ele é um reflexo de como está o seu relacionamento com Deus. Eu acho que o ato de seguir a Jesus. o primeiro passo é esse mesmo. E até algo que a gente comentou aqui, né? Um pouco antes, mas inicia essa parte do discipulado em você pregando o evangelho e aquela pessoa se tornando verdadeiramente um discípulo. Obviamente que não por obra nossa, né? Mas por obra e atuação do Espírito Santo. Sim. Mas em segundo lugar, em segundo momento, também você se relacionando, né? Sim. Você se colocar ao lado Com pessoas, né? ao lado desse novo discípulo para ensiná-lo como seguir Jesus. Sim, isso é Então, importantíssimo. ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso, Então exatamente. primeiro a vertical, eu sou um imitador de Cristo e imitem a Cristo assim como eu também o imito. Sim. Você se colocando ao lado de alguém que se tornou um discípulo para que essa pessoa também imite Cristo. Que é a base da imitação de Paulo, né? A imitação dele a Cristo, né? Exatamente. É por isso que ele diz isso. Vocês têm mais alguma... Não, eu acho que você tocou num ponto aí fundamental. Realmente a questão do evangelho ela é muito importante e enfatizá-lo, eu acho que é um dos pontos principais que a gente precisa hoje, apresentar o evangelho e apresentá-lo da forma correta, né? Porque às vezes, infelizmente, a gente apresenta da forma errada. Ou isso quando a gente fala do evangelho, né? Que aí entra uma outra questão também, que é o que é o evangelho. Dá outro Aí dá tema. outro tema, o que é o evangelho, né? De fato, então, sim. Então a gente poderia resumir que não há discípulo sem o verdadeiro evangelho. Não há discípulo sem evangelho, não há discípulo sem imitação, não há discípulo sem relacionamento, não há discípulo sem instrução. Né? Instrução. E aí, o que você tem? Suas últimas palavras. Não, eu diria que você só consegue pregar o evangelho se você for realmente um discípulo de Cristo, porque vamos colocar aí no ambiente de trabalho, você não age como um discípulo. Como que você vai fazer o discipulado? Sim. Um discipulado
no que eu digo pregando o evangelho, ou ajudando pessoas nesse caminho até Cristo. Né? Então, de fato, esse primeiro relacionamento com Deus ele é primordial e fundamental em tudo. Sim. Bom, e você, né? Deixar pro pessoal aí, né? Na sua visão, o que é ser um discípulo, o que é discipulado, deixa aí nos comentários. E lembrando que agora a gente vai ter vídeo toda semana, né? A gente tem aí algumas pessoas na equipe a mais que vão contribuir com isso. Então, já se inscreva no canal, já deixa o seu like. Eu ia pedir pra falar isso. Então fala aí, Fala aí. Curte aí, aperta o sininho, inscreve no canal aí pra ficar por dentro dos vídeos aí, ó. Tá, fechou. Não sobrou nada pra mim, viu, pessoal? Não, Então, compartilha aí. Né? Mas deixa seu comentário, fala. Deixa o seu comentário aí. Bom, então esse foi mais um Papo Fundamentado. Espero que esse tema tenha te abençoado e nós nos vemos no próximo vídeo.